Ele é o caçador S-Rank número 1 do Vietnã. E olha, o simples fato de ele pedir pra trocar de guia já foi suficiente pra deixar o protagonista e o amigo dele com o coração na mão. Um deles nem aguentou a pressão e saiu correndo na hora. É que Hyun Seo é o tipo de cara que odeia de verdade quem é da classe de suporte, só porque ele tem poder e eles não têm. A única coisa que separa esse cara do Hitler é o bigode. Aí descobrimos que, faz uma semana, o melhor amigo de Uzion estava internado no hospital, depois de levar uma pancada de um monstro. Enquanto isso, Uzion teve que treinar com outros caçadores. E aí veio o azar. Foi justamente com o Hitler vietnamita que parearam ele, virando a vida dele de cabeça para baixo num instante. Tudo começou uns um mês atrás, num prédio enorme, dentro de um laboratório cheio de gente conversando animada. Como estão os dados? Estáveis, senhor. Uma imagem de Hyun Seo e Uzion apareceu no monitor, mostrando que os dois eram uma combinação perfeita. Assim que viu o resultado, a menina anunciou animada. A taxa de compatibilidade tá ótima. Ela acenou lá para baixo e disse: que alívio, vamos seguir com o treino pareado como planejado. Ouvindo isso, Uzion se apresentou animado para a pessoa à sua frente. Sou Dong Yuen, guia Rank S. Estendeu a mão tranquilão. Meu parceiro se machucou numa dungeon e tá internado por uma semana, então me pediram para vir ajudar dessa vez. Fico feliz em trabalhar com você. Só que ao contrário do entusiasmo de Uzion, o outro cara não respondeu nada. Pra ser honesto, cara, a primeira impressão não foi nem tão ruim assim. Ele só ficou parado, sorrindo enquanto olhava. Hyun Seo passava aquela vibe de Esper top tier, sabe? E olhando do ponto de vista de um cara, ele era bem estiloso. O olhar de Hyun Seo era afiado pra caramba. Aí ele foi andando devagar pra frente. Hyun Seo passou por Uzion como se ele não existisse e olhou lá pra cima pra falar com a mulher. Diretora, vim porque disseram que era algo importante. Não acredito que tô aqui pra ajudar no treino de um guia. Enquanto falava, os olhos dele deslizaram pro Uzion. Deixa esse negócio de criança pros Spers D-Rank que trabalham pra mim. Sou SS Rank. Tenho 1000 coisas melhores pra fazer. Ouvindo isso, a diretora tremeu de medo. Era uma ordem direta do grão-mestre. Ela não tinha escolha. Ela gaguejou. Ele também deixou um recado dizendo. A diretora repetiu as palavras do grão-mestre. Ei, Hyun Seo, tá na hora de você aprender a trabalhar junto com um guia também. Foi o que ele disse. Ouvindo isso, ele só deu uma risada de deboche. Esse cara se mete em cada coisa sem necessidade. Só aí, Hyun Seo virou a atenção pro Uzion. O tom dele pingava desprezo. Enquanto eu te treino, fica quietinho ali do lado. Vou resolver isso rápido pra você poder ir pra casa. Hyun Seo deu um sorriso padrão, totalmente artificial. Uzion ficou pregado no lugar. O que ele sentiu naquele momento dá pra resumir numa frase só. Ele tava com uma raiva absurda. Que cara insuportável e arrogante, cara. Aí Uzion falou na lata. Não gostei disso. Hyun Seo perguntou surpreso. Guia, você não precisa fazer nada. Só precisa ficar parado ali como uma estátua. Mas ele insistiu mesmo assim. Já disse que não gostei. E pegou a arma do coldre. A gente tá fazendo um treino pareado. Só faz sentido se a gente coordenar junto. Falou isso enquanto ajustava a arma, sem perceber que alguém estava se aproximando. Um guia existe para proteger um Esper. Se eu ficar parado, não vira um peso morto? Um segundo depois, Uzion sentiu uma sombra cair sobre ele. Hyun Seo chegou perto e apertou o pulso dele, a voz gelada. Guia, não tô fazendo uma sugestão, tô dando uma ordem. Usou as correntes para enrolar na arma. Se você ousar me desobedecer mais uma vez... A arma de Uzion foi esmagada. Esse vai ser o resultado. Hyun Seo olhou para ele com aquele olhar de ameaça. Uma bateria ambulante para Esper não deveria ultrapassar os limites. Dito isso, virou as costas e foi embora tranquilo. Entendido. Diretora, pode começar o treino. Uzion cerrou os punhos na hora. Cara, naquele dia eu realmente não aguentei mais. Mesmo acostumado com Spers olhando para baixo pros guias, se eu deixasse passar, seria a mesma coisa que admitir que aquele babaca estava certo. Ele mirou direto na pessoa à sua frente. E então Uzion gritou, chamando Hyun Seo. E um estalo forte ecoou pela sala. Hyun Seo ficou sem reação enquanto uma das bochechas dele inchou do soco. Uzion olhou para ele com um sorriso empolgado. Tá bom então, vamos estabelecer umas regras antes de começar, seu Depois de socar Hyun Seo, ele tava se achando demais. Só pra não ter mal entendido, eu tava seguindo o protocolo de contato, tá ligado? A atmosfera em torno de Hyun Seo mudou na hora. De repente, inúmeras correntes explodiram do chão. Uzion levou um susto. E aí a sala foi tomada pelo som da risada dele. Então seu nome é Uzion, né? Hyun Seo olhou pra ele com um interesse genuíno. Interessante. Aquele primeiro encontro, que ele achava que seria o último, terminou num desastre total. De volta ao presente, ele andava pelo corredor pensando. Depois daquilo, fiz o máximo pra evitar ele. Uzion olhou pela janela, sentindo um pouco de culpa.
Mesmo que parte da culpa fosse minha, foi claramente ele quem começou. Aí um braço acenou para ele. Era o Sper, com quem ele era parceiro antes. De volta ao trabalho. Han Do-jun, o parceiro que ficou internado uma semana. O Zeon correu feliz para perguntar como ele estava. Como você tá? Consegue andar? Por que você já tá correndo por aí assim? Do-jun sorriu aberto e respondeu. Tô novo em folha, completamente recuperado. Ouvindo isso, ele ficou aliviado demais. Graças a Deus, cara, tava morrendo de tédio sem você. Os dois começaram a conversar animados. E você? Foi difícil sozinho? Claro que fui bem. Ah é, o Zeon tinha decidido ignorar Hyansel completamente. Que se dane esse rank SS, SSS, sei lá o quê. Que ele viva como quiser. Ele estava feliz que logo voltaria pro parceiro de sempre. Vou viver feliz por 1000 anos com meu parceiro angelical. Só que logo depois veio um anúncio surpresa que deixou os dois em pânico. Troca de parceiros. Os dois não conseguiam aceitar de jeito nenhum. Mas por quê? Eu já me recuperei totalmente, mas o problema é... O responsável explicou nervoso. Uzion, você foi designado para um novo parceiro. Essa decisão veio de cima. Ouvindo isso, ele ficou completamente perdido. O quê? Mas por quê? Uma voz familiar cortou o ar de repente. Porque fui eu que pedi. Uzion reconheceu a voz na hora e virou. Esse tom horrível, não pode ser. Era Hyansel mesmo. No momento em que Uzion viu o rosto dele, a expressão fechou. Hyansel falou casual. Porque de repente eu quis ter ele pra mim. Olhando pra Uzion com aquele olhar carinhoso. Um guia só meu. Hyansel foi chegando perto sem hesitar. Se aproximou de Uzion sem cerimônia nenhuma. Eu realmente queria te encontrar, guia Uzion. Hyansel até soltou umas indiretas pesadas ali na frente de todo mundo. É quase impossível te ver porque você some o tempo todo. Simplesmente não consigo parar de pensar em você. Deu um sorriso de canto. Então dei um jeito de garantir que você não fosse conseguir fugir mais. Uzion ficou sem chão e empurrou ele com raiva. Questionou o chefe do departamento furioso. Você não pode levar as designações de parceiros um pouco mais a sério? O cara ficou confuso, sem entender o que estava rolando. Hã? O que foi? Mas não tinha como Uzion aceitar isso. Não tem como eu ser pareado com esse cara. O chefe ficou surpreso com a firmeza dele e perguntou baixinho. O que foi que aconteceu? Uzion foi logo cochichando a história pro chefe. Durante o treino eu cometi um pequeno erro e parece que esse cara tá tentando se vingar de mim. Se eu entrar num portão e errar uma vez, tô ferrado. Uzion ainda estava falando, sem perceber um braço que se estendia por trás dele. Como é que eu posso ser pareado com alguém que não confio? Você entende, né? Hyansel de repente abraçou ele por trás. Perguntou com um tom de gozação. O que vocês dois estão cochichando sem mim? Uzion congelou. Eu sei o que você tá preocupado, mas o que você teme não vai acontecer. Hyansel falou gentil pra ele. Porque eu vou te tratar como se estivesse servindo uma princesa. E ainda sussurrou as últimas palavras no ouvido dele, fazendo ele estremecer. Chega! O Zeon, todo arrepiado, foi logo empurrando ele e voltou a reclamar pro chefe. Tá vendo? Falei que esse cara é perturbado. Tô ficando com a pele arrepiada só de olhar. O chefe disse sem jeito. Mas eu ouvi ele dizer que ia te servir. O Zeon ficou indignado demais. Não posso me deixar enganar por essas palavras doces. Só de olhar pra ele já dá pra ver que tá tramando alguma coisa. Ouvindo isso, o chefe só suspirou sem reação. Aí ele disse, sobre isso não é que não tenha jeito. O rosto de Uzion acendeu de esperança. De verdade? Tem certeza? O chefe folheou o caderno e respondeu. Sim, se certas condições forem atendidas, o pareamento pode ser mudado. Apontou para um item no papel. De acordo com o artigo 14, parágrafo 2 do Acordo Esper-Guia, se os dois indivíduos atualmente pareados estiverem em um relacionamento romântico ou forem casados, os olhos dele deslizaram com cautela para o lado. Ou se ambas as partes se opuserem à mudança, o ajuste será aprovado. Os dois viraram a atenção pro Do-jun ao mesmo tempo. O Zeon agarrou os ombros dele sem hesitar, com aquele olhar desesperado. Do-jun, se opõe a isso! O Zeon implorou com tudo que tinha. Você sabe que a gente é amigo faz 3 anos, né? Mesmo dentro de uma dungeon mortal, eu fui o único que confiou e ficou do seu lado até o fim. Do-jun concordou sem hesitar. Claro. Enquanto falava, os olhos dele varreram a pessoa atrás deles. Eu também queria ser pareado com você pelo resto da vida, Uzion. Hyansel ainda tá aqui. Não foi embora ainda, foi? Do-jun travou levemente quando viu ele. Hyansel começou a puxar as luvas. 2 Spers disputando um guia, hein? Claro que Do-jun entendeu o que ele estava prestes a fazer. Hyansel manteve o sorriso no rosto, mas as palavras deixaram clara a diferença de rank entre eles. Se for uma briga, confio que vou ganhar. Naquele momento, o chefe e Uzion ainda estavam animados. Então vou buscar os papéis para vocês. Isso.
Mas a atitude de Dojun mudou de repente. Ei, Uzion! Ele gritou de medo e saiu correndo. Acho que não consigo mais ser pareado com você. Desculpa! Em um flash, Dojun tinha sumido. Tenho que salvar minha própria pele. Muito sorry mesmo. Uzion gritou desesperado, tentando alcançar ele. Dojun, espera! Ficou sem entender o que tinha acontecido. Espera! Num instante, a sala ficou vazia. O chefe estendeu os papéis e disse: Bom, parece que não vamos precisar disso mais, né? Hyansel já foi provocando. Não foi você que disse que são amigos faz 3 anos? O Zion ficou uma fera, e por causa dele ninguém saiu ileso da sala. Aí veio o som dos dois discutindo pra lá e pra cá. Não vou te largar, tô implorando, me solta. Você que tá me largando. Demorou, mas chegou a tarde final. O Zion não teve escolha senão assinar o acordo, aceitando o pareamento. Tava uma fera. Seu egoísta, pode esperar, vou fazer de tudo pra acabar com isso. Aí ele falou pro outro cara. Não vou falar nada tipo, por favor me trate bem, nem apertar sua mão. Hyansel perguntou confuso. Por quê? Uzion gaguejou. Por que você me ignorou? Hyansel pensou por um segundo e lembrou. Ah, você tá falando do primeiro dia que a gente se encontrou? Hyansel sorriu provocando. Não me diz que você tá emburrado. Uzion retrucou teimoso. É mais que eu simplesmente não gosto de você. Seu grosso. Mas o outro cara pediu desculpa gentil. Parece que você guarda rancor mais do que eu imaginava. Tudo bem, vou prestar mais atenção daqui pra frente. Não é isso, só tá me irritando. Enfim, até amanhã. Quando o Uzion tava quase saindo, uma mão o parou. Ele olhou surpreso. O que foi? A gente já terminou. Hyansel deu uma risinha. Não terminamos. Ainda tem coisa pra fazer. Ouvindo isso, Uzion amoleceu na hora. E do nada começou a arrastar ele. O que é isso? Puxou ele pelo corredor. O que você tá fazendo? Uzion não fazia ideia do que estava acontecendo enquanto era arrastado. Me solta! Continuou gritando perguntas. Pra onde você tá me levando? Me solta! Aí foi levado para uma sala de tratamento. Uzion foi jogado com força na cama por Hyansel. Se apoiou nas mãos, tentando sentar. O que você tá fazendo? Hyansel imobilizou de repente. A mão dele tocou suavemente a identificação de Uzion. Agora que somos um par, Hyansel se inclinou perto do rosto dele. De acordo com as regras, preciso testar o quanto você aguenta. A sala foi tomada por um barulho de ferros, e Uzion gritou. Me solta! Lutou para se soltar de Hyansel. Me solta! Uzion berrou tentando empurrar ele. Nossas estatísticas de leitura não foram boas o suficiente no treino? Mas o outro cara ignorou e se abaixou para dar um beijo no pescoço dele, deixando Uzion sem reação. Não precisa de mais testes. Depois de deixar a marca, Hyansel sorriu satisfeito. Só aí levantou a cabeça e negou. Não, esse e aquele são um pouco diferentes. É verdade que nossas estatísticas são compatíveis. As próximas palavras de Hyansel deixaram o rosto dele vermelho. Mas a gente não precisa checar também se somos compatíveis? Na cama? Uzion jogou um soco furioso. Você tá sério? Tá de sacanagem? Mas o soco foi bloqueado com facilidade. Hyansel falou num tom sugestivo. Vou te ensinar passo a passo como você deve se comportar na cama. Aí agarrou o pulso dele e prendeu na cama. Hyansel invocou correntes para amarrar ele. Mas primeiro preciso prender essa mãozinha desobediente. E assim, as duas mãos de Uzion foram amarradas com força na cabeceira. O corpo dele ficou à mercê. De agora em diante você vai me dar leituras constantemente, então acho que devemos começar conhecendo seu corpo melhor. Hyansel deu um sorriso de superioridade e continuou. Na verdade, estava planejando ser cavalheiro com você, mas foi você que jogou essa chance fora. Uzion ia falar alguma coisa com raiva, mas o cara tapou a boca dele. Chega de papo desde o começo. Hyansel enfiou os dedos na boca dele e o empurrou de volta na cama, o corpo inteiro pressionado sobre Uzion. Sons sugestivos começaram a tomar a sala. Uzion engasgou com os dedos na boca, saliva escorrendo. Tentou sacudir a cabeça e resistir. O cara só sorriu pra ele e enfiou os dedos mais fundo. Não balança a cabeça. Como não tem lubrificante aqui, vou usar sua saliva pra amolecer você por enquanto. Ele mordeu forte. O corpo inteiro de Uzion tremeu enquanto lágrimas involuntárias escorriam. Ele se sentia violado, mas não tinha o que fazer. Isso é horrível. Esse cara continua enfiando os dedos goela abaixo. Não consigo respirar. Ele estava apavorado. Não me diz que ele está planejando ir até o fim. Mas Uzion não aguentou mais. Mordeu a mão de Hyansel com força por desafio. Não quero isso. O cara sussurrou para ele. Se você ficar quietinho, talvez eu não precise ir tão longe assim. Mas os olhos de Uzion transbordavam de choque. Esse babaca seria capaz de... Hyansel olhou direto nos olhos dele. Se você não gostar disso, vou direto pro evento principal agora. Ele pensou ansioso.
Ele tem a vantagem, então tá fazendo isso de propósito pra me quebrar. Os pulsos de Uzion já estavam em carne viva de tanto tentar escapar. Merda. Mas depois de um momento, as mãos dele relaxaram. Merda. Droga. O corpo inteiro amoleceu. O rosto de Uzion estava molhado de lágrimas quando ele disse obediente. Entendi. Vou me comportar. Ouvindo isso, Hyansel pareceu satisfeito e se inclinou para elogiá-lo. Nosso guiazinho é bem obediente. Ponto para você. Chegou perto do ouvido e sussurrou. Então a gente vai se beijar? Porque você precisa me dar uma leitura. Mal terminou de falar, os lábios se tocaram. Hyansel puxou ele num beijo profundo. Uzion ficou obediente, sem resistir. O cara então soltou as correntes das mãos dele, os dedos entrelaçados com força. Depois de um tempo, Hyansel finalmente quebrou o beijo. Os olhos se encontraram. O Hyansel safado disse: Você dá uma leitura muito boa. Isso fez Uzion explodir. Jogou um soco direto no rosto dele com toda a força. Mas Hyansel ficou calmo. Uzion, a primeira coisa que você faz depois que te solta é me socar. Tão violento. Mas Uzion socou o peito dele de novo com raiva. E daí? Esfregou o pulso em carne viva. Se você precisava de uma leitura por um beijo, podia ter falado logo. O cara fingiu ser indefeso. Se eu falasse, você teria feito obediente? Provavelmente teria arrancado minha língua fora. Hyansel continuou provocando. Não me diz que você estava com medo. Com medo de que eu fosse, sabe, fazer aquilo com você. Uzion limpou a boca com raiva. Agora que terminou, some daqui. O cara deu uma risinha e se sentou. Tá bom, tá bom. Cara, quero socar ele de novo. Que cara insuportável. Uzion se sentou de repente e chamou atrás. Espera, vou junto. Mas de repente sentiu tonteira. O corpo inteiro de Uzion balançou e ele perdeu o equilíbrio. Por sorte, Hyansel estava lá para segurar ele, com uma expressão extremamente surpresa. Hyansel chamou. Uzion. Naquele momento, Uzion sentiu uma sensação estranha no corpo. Tudo ao meu redor está girando. O que está acontecendo? Minha visão está embaçando. Vendo que ele não respondia, Hyansel se perguntou. Ele tá doente? Não, não é isso. É como se algo tivesse voltado para ele de repente. Será que é... Hyansel ajudou ele a se sentar direito. Uzion, o que exatamente você e seus parceiros anteriores faziam juntos? Uzion respondeu sem jeito. Acho que a gente só se abraçava. Hyansel ficou intrigado. Ah, é? Então, esse é seu primeiro beijo? A mão dele roçou suavemente a marca que acabou de deixar na pele de Uzion. No momento em que tocou, o corpo de Uzion reagiu na hora. Hyansel começou a explicar devagar. Como você só foi pareado com pessoas do mesmo rank, você provavelmente não sabia disso. Quando você é regulado por um Esper de rank superior, você é forçado a liberar sua energia devagar. Mas os olhos dele tinham um brilho malicioso. Do contrário, a mão dele levantou o queixo de Uzion suavemente. Olhando para o rosto de Uzion que estava à beira do colapso, Hyansel continuou. Você fica tão excitado que perde completamente o juízo. Hyansel perguntou com um sorriso. Excitado, hein? Envergonhado, Uzion bateu a mão dele. Seu babaca, não sou assim. Tentou se levantar e ir embora. Vou entrar agora, some daqui. Mas uma mão disparou e o puxou de volta. Hyansel o trouxe para um abraço, descansando a cabeça contra ele. Você não tem ideia de que expressão você está fazendo agora, tem? A mão errante de Hyansel separou as coxas de Uzion. Você fala duro, mas seu corpo conta outra história. O corpo reagiu na hora e ele puxou a perna de volta. Tremendo, Uzion tentou tirar a mão de Hyansel. Mesmo no limite, ainda resistia. Não. Não é isso. Os dois ficaram naquela posição comprometedora. Ah, não é? Você estava gemendo tão pitifully. É porque você me tocou. O tom de Hyansel ficou sério. Não teme assim. É perigoso você sair assim, sussurrou no ouvido de Uzion. Pra quem exatamente você tá planejando mostrar esse estado seu, hein? A mão de Hyansel tocou o queixo de Uzion suavemente. Faz sua escolha. Forçou Uzion a virar e encarar ele, com aquela cara manhosa. Essa calça você vai tirar sozinho ou eu tiro? E isso foi só o começo, porque o que esse cara vai fazer com Uzion depois disso é simplesmente absurdo. Se você acha que já viu de tudo, espera até a parte 2.